amanhã a gente começa a discutir a data da segunda prova. 2 alunos me falaram que vão ter problema na última semana, perguntaram sobre a possibilidade de antecipar a prova, a segunda prova. Talvez amanhã eu gostar de usar um tempinho da aula para discutir essas possibilidades em relação ao desenvolvimento aí da matéria. Mas enfim, vamos deixar isso para amanhã, até porque quem falou comigo sobre isso não estava aqui. Então, eu vou começar, disse a vocês na aula de segunda-feira, que eu ia ilustrar esses materiais, né, que tem no site, mostrando como é que as ideias da aula passada podem ser usadas para produzir rasterizações de curvas implícitas e paramétricas. Então, eu vou salvar isto. Descobri onde é que a gente colocou esse negócio aqui, né? Então, esses programas, né, são escritos para funcionar em conjunto com aquela biblioteca de imagens que a gente tinha mostrado antes. Então, a gente precisa das funções definidas na biblioteca de imagens e das funções definidas nesse arquivo. E nesse outro. Então começando aqui pela curva paramétrica, né? Então, o que essa rotina ilustra é exatamente o processo da gente transformar uma descrição simbólica de uma curva, dada por suas equações paramétricas, a partir dessa descrição, produzir, tá, uma imagem. Então, o que essa função aqui retorna é uma imagem. Tá? E essa imagem depende das seguintes informações. Da função f, tá, que é a função que descreve como é que as coordenadas paramétricas são geradas. Se não me engano, aqui se não me engano, já tem um exemplo de uma função. Então, se a gente chama essa função que está aqui, tá, essa f de t definida por essas expressões, então em Lua a gente pode definir uma função capaz de
retornar múltiplas saídas. Então, isso funciona muito bem para definir funções paramétricas, né? Funções de R em R2. Você pode definir qual é a saída X, tá? E qual é a saída Y daqui. Então, para ilustrar o funcionamento, então eu vou criar uma imagem que vai ser o resultado de chamar a função image parametric, tá, com os seguintes argumentos. Então, se eu usar o próprio f, eu vou estar usando essa função que já foi definida aqui. Mas eu podia criar uma outra função qualquer. mn vai me dizer qual é o tamanho da imagem que eu quero gerar. Tá? Então, eu vou criar uma imagem, tá, 100 por 100. Tá? T0 e T1 quais são os valores que eu quero atribuir, tá, ao parâmetro T que está na minha função f. Tá? Então, a curva paramétrica que vai ser gerada aí, tá, é essa curva x igual a 1 menos 2t, 1 mais t ao quadrado, y igual a 1 menos t ao quadrado sobre 1 mais t ao quadrado. Tá? Essa representação paramétrica está na lista de exercícios. Tá? Na verdade, quem já deu uma olhada na lista, já viu que essa representação é uma representação da circunferência. Tá? E os valores de t aqui variam de menos infinito até mais infinito. Então, eu vou escolher esse t começando de 0, tá, indo até um valor, digamos, 100. E, finalmente, o A, B, C e D definem qual vai ser o retângulo do plano que vai ser mapeado na imagem que eu vou criar. Então, isso é algo que a gente vai ver na aula de hoje, que é um mecanismo fundamental para gerar imagens bidimensionais do mundo. Então, você tem um mundo bidimensional e você quer transportar esse mundo bidimensional para a imagem. Então, em vez de você pensar diretamente nos pixels que você vai ter que acender, tá, ou não, você pode pensar nas coordenadas de um retângulo do mundo. Então, esse ABCD aqui, tem que olhar aqui na definição do... Então, A e B são os valores de x, x mínimo, x máximo, e C e D são os valores de y mínimo e máximo. É isso mesmo? Então, eu posso, por exemplo, querer mapear valores que vão de menos 1 a 1 em x, tá? E de, vamos fazer menos 1.1 a 1.1, é a mesma coisa para y, para caber aqui. Tá? E, finalmente, a precisão diz respeito, tá, aquele critério adaptativo para você gerar essa curva. Essa precisão é o L da aula passada, tá, expresso em pixels, quer dizer, que tamanho de pixel você vai querer considerar, que tamanho de deslocamento máximo você vai permitir, tá, para gerar a curva. Tá? Então, no caso, eu vou escolher esse valor. Tem impressão que isso está dado em pixels. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, eu vou escolher esse valor igual a 1. Tá? E o que está sendo
está aparecendo aqui, tá, nessa saída do algoritmo, são os diversos valores de t que estão sendo empregados. Tá? Não sei se a gente vai ver todos, mas ele vai começar com t igual a 0, tá? E aí esse incremento no valor de t é feito adaptativamente, tá, em função, tá, do deslocamento, tá, estimado baseado na derivada, conforme a gente viu aqui em aula. Então, esses deslocamentos não são sempre iguais. Aqui no início, o ΔT é 0,01. Lá no final, esse ΔT está em torno de 1, de 97,56 a 98,56. Tá? Então, mas os segmentos que vão ser gerados aqui da curva são todos aproximadamente com a dimensão de um pixel. Tá? Então, o resultado aí de fazer o que a gente fez, né, a gente pode usar a rotina, tá, para ver o que foi produzido aqui. Aí eu falei que esse negócio era uma circunferência, mas não é, né? O que isso aqui está parecendo? Está parecendo, na verdade, uma elipse. Tá? Então, certamente as equações não são... as equações que davam uma circunferência era com 2t aqui. Tá? 2t sobre... Então, o que foi produzido aqui, na verdade, é um arco de elipse. Tá? Então, vocês estão convidados aí a brincar com essa representação. Ok? Para ilustrar aqui a imagem paramétrica, né? Então, a função implícita, desculpe, tá? Ela tem como argumentos uma função. Então, essa função agora é de outra natureza. Acho que tem um exemplo aqui. Tem um exemplo aqui. Agora, ela é uma função que retorna um único valor, mas tem duas variáveis, x e y. Tá? Então, o que o procedimento aqui faz, tá, é achar aproximadamente os pixels que são visitados, tá, por essa função. Ele não faz nenhum tipo de aproximação linear, conforme a gente indicou. Tá? O que ela realmente faz, tá, é decidir, tá, se cada pixel que a gente vai produzir aqui nessa imagem, tá, se ele é ou não, se há indícios de que esse pixel é visitado pela curva. Então, qual é o teste que é feito? Calcula o valor da função nos 4 vértices do pixel, tá, e verifica se esses sinais são sempre iguais ou se há uma mudança de sinal. Se houver uma mudança de sinal, a gente sabe que a curva passa por aquele pixel. Ele é colorido. Tá? Se não houver mudança de sinal, na verdade, a gente não sabe se a curva passa ou não. Tá? Então, a não coloração de um pixel não é uma prova de que a curva não passe por lá. A coloração de um pixel é uma prova de que ele passa por lá. Tá? Se as funções forem bem comportadas, isso vai funcionar razoavelmente. Então, os argumentos que a gente tem que dar são qual é a função. Tá? E aqui vai depender da ordem que eu criei. Então, vou redefinir essa... vou ler esse arquivo de novo. Fica mais fácil aqui da gente ler. E vamos criar uma imagem. Com essa f que eu defini.
outra vez eu vou criar uma imagem 100 por 100. Vou usar o mesmo intervalo. Então, o que esse procedimento vai fazer? Vai dividir essa imagem de 100 por 100, tá? Em pixels horizontais e verticais. Cada pixel vai corresponder a um subintervalo obtido dividindo, tanto em x quanto em y, esse intervalo de variação em 100 partes. Tá? E aí vai testar se há uma prova de que a curva passe por lá, isto é, verificando se ela assume sinais diferentes, tá? Nos 4 vértices do retângulo. Tá? Então, já gerou. Agora, essa curva parece com o quê? Não é muito óbvio, tá? Mas essa curva é uma parábola. Tá? Se a gente olha aqui para a equação, é claro que é 2x mais y2 menos 1 igual a 0, você tira o valor de x, tá? X é igual a 1 menos y2 sobre 2, tá? Que é a equação de uma parábola de eixo horizontal. Ok? Então, vocês estão aí convidados aí a brincar aí com essas funções aí para gerar curva, tá? E para modificar os procedimentos, né? De tal maneira a incorporar ideias como as que a gente discutiu na aula de segunda-feira. Ok? Alguma pergunta? Então, note que esse procedimento que está feito aqui, tá, na verdade, ele, no caso aqui se você olhar aqui a qualidade aqui dessas imagens, tá, não é muito boa, tá? Porque, na verdade, o que essa imagem faz, tá, é simplesmente acender ou não um pixel. Tá? No caso aqui da imagem paramétrica, inclusive, o que ela acaba fazendo é isso também. Tá? Então, pode, como aqui a gente não tem um sistema gráfico associado, tá? O que essa função tá fazendo, tá? É acendendo, tá? Ou não os pixels onde a gente está. Quer dizer, o procedimento que está sendo feito aqui gera um ponto de coordenada x e y para cada valor de t que a gente vai mostrar. Tá? E aí pinta o pixel, tá? Que corresponde a arredondar esse valor para números inteiros. Tá? Esse não é o melhor procedimento. O melhor procedimento seria gerar segmentos. Tá? Então, na verdade, a gente devia traçar o segmento de reta que une esses 2 pixels e assim por diante. Isso não foi feito porque aqui nesse ambiente a gente não tem um sistema gráfico, não está implementado aqui o algoritmo de Bresseren, por exemplo. Mas aí quem quiser pode fazer isso, pode estudar o algoritmo de Bresseren, implementá-lo aqui, tá? E melhorar esse gráfico para traçar os segmentos de reta, tá? E não somente marcar o pixel correspondente a cada posição pela qual a gente passa. Ok? Comentários, perguntas? Bom, então, antes de prosseguir, pessoal que não estava aqui no início, ainda tem algumas provas aqui da Priscila, Márcio e Lucas. Lucas.
Então, nessa discussão a respeito de rasterização de segmentos, que a gente não entrou em detalhes, mas conversou um pouco sobre isso, tá? E agora rasterização de curvas, a gente está olhando problemas que normalmente seriam responsabilidade do que a gente chama de um programador de baixo nível. Tá? Baixo nível não significa que nenhum demérito, tá, ao programador, tá? Nada disso não. Programação de baixo nível significa programação mais próxima da máquina, tá? Mais próxima do hardware, mais próxima do software básico. Tá? Então, uma pessoa que está implementando algo que vai ser incluído no firmware da máquina, quer dizer, que vai estar lá no chip contendo os programas básicos, está fazendo uma programação de baixo nível. Tá? Nós agora vamos elevar um pouco o nível. Tá? Vamos elevar um pouco o nível e vamos nos colocar no papel de quem está projetando um sistema gráfico para alguma aplicação, que é o que a gente faz aí hoje em dia a maior parte do tempo. Essa parte toda de programação de baixo nível, essencialmente está pronta aí nos diversos ambientes. Qualquer ambiente respeitável aí de programação, tá, já tem um ambiente em que te permita não se preocupar como é que você vai desenhar um segmento de reta, ou como é que você vai desenhar um polígono, e mesmo as curvas mais populares, como, por exemplo, círculos e elipses com eixos paralelos aos eixos coordenados, tudo isso está pronto aí no sistema gráfico. Mas você, ainda assim, tem muita coisa para fazer. Tá? Você tem que se preocupar em que o usuário aí do seu ambiente, tá? Pode ser, por exemplo, um ambiente de produção de mapas, tá? Possa usar essas ferramentas, tá? Sem ter que conhecer o sistema gráfico. Pode ser um ambiente, tá? Um exemplo aí que eu acho que interessante aí para a gente ter um caso concreto, tá? Então, esse é um exemplo de computação, de aplicação de computação gráfica 2D. Ou seja, o lado assim mais charmoso aí da computação gráfica é o lado tridimensional, em que você vai querer produzir imagens realistas que substituam fotografia, o filme, possam ser usadas, por exemplo, em jogos e em filmes. Tá? Mas tem um lado que é, digamos, menos glamuroso, tá? Mas bastante importante, que é o mundo da computação gráfica 2D, tá? Em que a gente faz, essencialmente, desenhos esquemáticos do mundo. Tá? Então, um exemplo de aplicação gráfica 2D podia ser o seguinte, tá? Podia ser uma aplicação de projeto de interiores. Tá? Então, como assim? Você tem aqui uma planta, tá? Digamos aqui, de uma sala. Aqui tem uma porta, tá? Aqui tem uma janela, uma marcação qualquer aqui para ser a janela. Tá? E aí você quer colocar, tá, um mobiliário aqui nessa sala. Tá?
Aí, normalmente, nesses programas, esse mobiliário é feito em escala bem pequenininha assim, para quem vai comprar aquele imóvel, né, achar que cabe coisa aberta lá dentro, coisa e tal. Aí, problema aí de quem fizer. Depende se você está querendo fazer um projeto para sua casa, né, que é bom que você faça as coisas aí na escala certa, você quer comunicar, tá, uma ideia diferente. Tá? Mas então, você vai ter uma sala desse tipo, tá, que vai ter dimensões, tá, sei lá, digamos que eu tenha 5 metros aqui, 6 metros aqui. E você tem uma coleção, tá, de móveis, tá, que você pode colocar aqui dentro. Então, seria super razoável que você tivesse aqui uma barra, né, que fosse a sua biblioteca de objetos. Tá? Então, é possível que você tivesse, por exemplo, uma mesa retangular, talvez com tamanho podendo ser definido. Você podia ter uma mesa redonda. Tá? Você podia ter um sofá também com dimensões aí que você pudesse estabelecer. Tá? E assim por diante. Você tem uma série, tá, de objetos. Então, como é que seria um programa como esse? Seria que ter uma interface, tá? Provavelmente em que você poderia selecionar um objeto, por exemplo, um sofá aqui, tá? E colocá-lo aqui no seu ambiente, utilizando algum tipo de transformação que diga respeito ao posicionamento, tá? E possivelmente até a escala desse objeto. Então, esse sofá aqui, na verdade, ele podia ser colocado aqui desse modo. Tá? Então, quando você cria esse objeto, tá, ele tem aqui um certo sistema de coordenadas locais. Mas ele é posicionado, tá, num sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas aqui do mundo. Tá? Ok? Por outro lado, o que você vai ver, tá, lá na tela do computador, tá, isso vai estar presente. Tá? Então, se você olha aqui a tela aqui do computador, eu estou desenhando isso aqui como as telas eram antigamente, né, arredondadas, etc. Não é mais bem assim, mas estou criando aqui a tela do computador. Isso vai estar aparecendo provavelmente em alguma janela. Essa janela, tá, o que ela vai conter, tá, é uma certa visão do que está aqui no seu mundo. Então, por exemplo, se você quiser ver os detalhes aqui desse sofá, você provavelmente vai escolher uma área, tá, aqui da nossa sala, tá? E a gente, na hora de especificar essa área que está aqui, a gente não vai querer trabalhar, eu quero ver de pixel tal. Não, na hora de escolher essa área, o sistema de coordenadas natural para eu utilizar é o sistema de coordenadas aqui da sala. Tá? Eu vou querer exprimir esse retângulo em metros. Tá? Mas o que vai aparecer desenhado aqui é algo que vai estar num sistema de coordenadas em pixels. Quer dizer, associado aqui à tela, eu tenho diversos sistemas de coordenadas. Tá? Eu tenho meu sistema de coordenadas global aqui da imagem. E poderia, caso eu quisesse, trabalhar com o sistema de coordenadas local aqui da janela também. Tá? Então, o ponto principal aqui a entender é que num ambiente gráfico como esse, a gente tem aqui uma multidão de sistemas de coordenadas. Tá? Então, a gente tem um sistema de coordenadas próprio de cada objeto. Então, quando você criou,
esse objeto aqui da sua biblioteca, você colocou a origem aqui num determinado ponto dele e vai descrever essas linhas que compõem esse objeto com respeito a esse sistema de coordenadas. Tá? Aí você tem uma transformação de coordenadas que vai levar esse objeto do sistema de coordenadas próprio dele para o sistema de coordenadas do mundo, tá? Que é o sistema que você vai utilizar para descrever todos os objetos da sua cena. Então tem uma transformação de coordenadas aqui nesse processo. Tá? E, finalmente, tem uma transformação de coordenadas que vai levar informações que estão sendo expressas no sistema de coordenadas do mundo, portanto, em metros, para o sistema de coordenadas da tela, que vai estar expresso em pixels. Tá? Então, exatamente o que a gente vai começar a fazer hoje, tá? E para isso vai voltar um pouco lá ao início aí dos capítulos iniciais do livro, tá? A gente vai estar trabalhando aqui com transformações do plano. Tá? A gente tem uma transformação do plano quando faz isso aqui, tá? Quando a gente instancia e posiciona um determinado objeto na cena. Tá? E tem transformações do plano que convertem pedaços da cena em que a gente está interessado, tá? para uma área da tela, realmente, ou do papel, se for algo que vai ser impresso. Tá? Então, qual é a classe de transformações que aparecem aqui nesse esquema? Estamos falando de que tipo de transformação? Qual o nome que a gente dá genérico para essas transformações do plano que estão ilustradas aqui? Então, tanto essa transformação que está aqui, vou chamar de T1, quanto essa transformação que está aqui, que eu vou chamar de T2, T1 e T2, são exemplos de transformações. O que do plano? Que nome vocês dariam para isso? Hã? Não ouvi. Transformações conformes. Não são transformações necessariamente conformes. Transformações conformes são transformações que mantêm a forma no sentido de preservar ângulos. Tá? Isso pode não acontecer. Eu posso querer, em certos casos, tá, modificar ângulos. Tá? Eu posso querer aplicar uma escala nesse sofá para torná-lo mais compridinho, por exemplo. Tá? E aí não vai ser uma transformação conforme. Transformação linear. Transformação linear não é exatamente o que a gente tem aqui, porque quando a gente pensa nesse sistema de coordenadas, a origem desse sistema de coordenadas não é mapeado para a origem desse outro na transformação. E aqui também não. Tá? A origem aqui não vai necessariamente para a origem aqui da tela. Tá? Então, o nome transformação linear, na verdade, tá? Ele aplicado a objetos geométricos, tá? Ele requer a presença, tá, de um sistema de coordenadas, tá? Ou, no mínimo, de uma origem para o sistema de coordenadas. Então, o termo que a gente vai usar é algo que engloba as transformações lineares, tá? Caso você tenha um sistema de coordenadas. Mas, primeiro, é mais amplo do que isso, tá? E, segundo, é um conceito que é intrínseco à geometria. Ou seja, você, para definir, tá, essa classe aí de transformações,
você não precisa necessariamente, tá, de estabelecer uma origem para o sistema de coordenadas. Ou seja, qualquer que seja o sistema de coordenadas que você estabeleça, tá, essas transformações continuam sendo dessa classe. Tá? Então, o nome que se emprega para essa classe aqui de transformação são o que a gente chama de transformações afins. Tá? Então, transformações afins, assim, a grosso modo, tá? Quando a gente pensa em sistemas de coordenadas, são as transformações lineares, a que vocês estão habituados, tá? Com a possível adição de uma translação. A gente vai caracterizar que as transformações afins, quando você tem um sistema de coordenadas, são exatamente as transformações lineares, mais possivelmente uma translação. Só que, como eu disse, é possível a gente dar uma definição, tá, para transformações afins que dispense sistemas de coordenadas, tá, que seja intrínseca aí à geometria. Tá? Então, a gente vai já então, falar de transformações afins, definir o que são, ver quais são as propriedades, tá? E assim por diante. Só que, antes de fazer isso, deixa eu falar um pouquinho, tá, sobre a segunda transformação, tá, sobre a T2. Porque ela é uma transformação afim, mas é uma transformação afim especial, tá, mais simples, tá, menos geral do que a que a gente aplica, por exemplo, ao pegar esse sofá e colocá-lo numa posição e numa escala qualquer. Porque a transformação T2 que a gente faz, ela tem essa propriedade de manter os retângulos, tá, que são alinhados com os eixos, tá, levam esses retângulos e novos retângulos, tá, alinhados com os eixos. Tá? A gente não precisa de nenhuma teoria, tá, para descrever essas transformações. Tá? E, normalmente, essa T2, ela em geral, você nunca escreve a expressão dela. Tá? Em geral, o sistema gráfico espera, tá, que você defina essa transformação T2. Ela é chamada de transformação window viewport, em inglês, ou em português, a tentativa de nome aqui, tá, é de janela, tá, moldura. Então, o nome técnico em computação gráfica se refere, tá, a esse retângulo do espaço do mundo, tá, que é chamado de janela, tá, e a esse retângulo do espaço da cena, que é chamado janela ou window, tá? E desse espaço aqui, que é chamado de moldura ou viewport. Nota que esse nome não é o nome que foi consagrado aí pelas aplicações. Então, os sistemas baseados em janelas, tá? O sistema do Macintosh, tá? Depois, posteriormente, do
sistema Windows da Microsoft, fizeram com que todos nós, quando pensamos em janela, pensamos exatamente nisso aqui. Pensa em janela, você pensa de um retângulo da tela. Tá? Janela é expresso em pixels. Mas na literatura de computação gráfica, essa não é a terminologia original. Tá? Então, janela, na terminologia de computação gráfica, diz respeito, tá, a o que você está fazendo para olhar o mundo. Tá? Faz sentido. Você está observando o mundo, tá, a partir de uma janela aberta aqui no mundo. Ok? Essa transformação, tá, os sistemas gráficos, normalmente você, como eu estava dizendo, você não especifica a expressão dela. Tá? Normalmente o que você faz é especificar qual é a janela e qual é a moldura, tá, através das coordenadas de dois vértices, tá, opostos aqui por uma diagonal. Tipicamente, você vai especificar essa janela pelas coordenadas x0 e y0 desse vértice, pelas coordenadas x1 e y1 do vértice oposto. E vai especificar a moldura igualmente por meio dessas coordenadas. Então, normalmente, nos sistemas gráficos, uma vez que você tenha especificado, tá, qual é a janela, tá, e qual é o viewport, o sistema gráfico calcula qual é a transformação que você tem que fazer, tá, de window para viewport, tá, e, ao mesmo tempo, sabe que essa área que está aqui é a área, tá, em que ele pode escrever, pode desenhar. Tá? Então, porque quando você faz essa transformação, um objeto que esteja colocado aqui é transformado aqui para o novo espaço. Tá? Mas essa informação de qual é o viewport, tá, ativa os mecanismos de clipping, de cerceamento, tá, para evitar que objetos que estejam fora, tá, da área que está sendo visualizada sejam desenhados de maneira indevida. Por exemplo, se você tiver um objeto que esteja intersectando aqui essa região, você tem que ter lá embutidos lá no sistema a possibilidade de detectar qual o pedaço dele que vai ter que ser desenhado. Tá? Então, esse é um dos aspectos mais delicados aí da implementação aí de sistemas gráficos, que é a implementação desse mecanismo, tá, de clipping. Tipicamente, você como um produtor aí desse programa gráfico, você não vai se preocupar com isso. Tá? A menos que você tenha um problema aí de desempenho muito grande, você tem uma cena tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você não vai querer que o sistema gráfico se preocupe tentando desenhar o que não vai aparecer na cena. Isso acontece. Por exemplo, você tem um jogo que tem centenas de salas como essa. Tá? Se você passar para o sistema gráfico o desenho de todas elas, quando você está vendo só um pedacinho aqui, tá, vai ficar lento. Então, aí você define, ajuda o sistema gráfico para ele não ficar perdendo tempo com outras coisas. Mas num programa como esse, aí você não se preocuparia. O que você faria está aqui minha janela, tá aqui meu viewport, e está aqui a minha cena. Essa cena embutiria todos os objetos que estão aqui. Os que são visíveis, os que são invisíveis e os que são parcialmente visíveis. Tá? E falaria, se vira para desenhar a cena. O problema é seu se eu estou te passando um objeto que está fora. Você deve saber como lidar com isso. Tá? Se eu te passar um objeto que está fora aqui do viewport,
não é para desenhar. Tá? Então, isso, em geral, está embutido aí nos sistemas. Tá? Então, uma das coisas aí que o sistema gráfico faz, tá, é definir qual é essa transformação. Tá? E como eu disse, ela é muito simples, não precisa de nenhuma teoria, tá? Não precisa de nada especial para escrever qual é essa transformação. Por quê? Porque ela é uma transformação independente em x e y. Tá? Então, a posição UV correspondente a um certo xy é tal que o U só depende de x e o V só depende de y. De acordo? Então, em geral, transformações afins, a gente vai ter expressões aqui em que a coordenada U é uma função de x e de y, coordenada V é uma função de x e de y. Mas nesse caso, não. Nesse caso, é separável. Tá? O efeito na horizontal e na vertical são independentes. E a gente pode escrever por simples proporcionalidade. Então, se eu tenho um ponto aqui, x qualquer, então eu raciocino assim. Aqui está o x0, aqui está o x1, aqui está o x. Então, o x0 é levado no zero. Então, se o x for igual a x0, o resultado é o zero. Tá? Se o x for diferente de x0, ele vai acarretar um certo múltiplo. Deixa eu escrever desse outro modo aqui. Ele vai ser a diferença 1 menos o zero multiplicada pela fração correspondente a essa passagem de x0 para x. Tá? E que fração é essa? É x menos x0 dividido por x1 menos x0. Quem não gostar de fazer assim, pode fazer de milhares de jeitos diferentes. Quer dizer, essa expressão é uma expressão do primeiro grau, uma expressão afim. Quer dizer, quando eu olho para a transformação de x para u, essa transformação de x para u, o gráfico disso é uma reta. Eu sei que para x igual a x0, então, tudo que você pode até não ter entendido, tá, como é que eu fiz, mas é muito fácil de você verificar se está certo. Primeiro, isso aqui é ou não uma expressão linear em x? Sim, porque o 0, o 1, x0 e x1 são constantes. Tá? Então, isso aqui é uma constante mais uma constante que multiplica x menos uma constante. Isso aqui é uma expressão do tipo a mais bx. Então, isso aqui é uma expressão do tipo que eu tenho nessa transformação. Para ver se é a transformação certa, basta ver se ela está fazendo o que tem que fazer nos extremos. Quando x é igual a x0, isso aqui se anula e o resultado é o zero, que é o que tem que ser. Quando x é igual a x1, isso aqui é igual a 1, e essa expressão vai dar o 0 mais 1 menos o 0, que é o 1, que é o que tem que ser. Então está certo. Tá? É linear, como tem que ser, é proporcional à variação. E fornece os valores corretos nos extremos do intervalo, então é certo. Naturalmente, para V a gente tem algo análogo. Né? Então, é V0 mais V1 menos V0, que multiplica uma fração, que é y menos y0 sobre y1 menos y0.
Tá? Como eu estava dizendo, de modo geral, você não tem que se preocupar em escrever essa transformação, porque uma vez que você especifique qual é a janela, tá? qual é a moldura, qual é o window, qual é o viewport, o sistema gráfico faz isso aí para você, não te cobra nada aí para fazer esse negócio, que é simples, naturalmente. Ok? Então, isso é um caso particular, tá, de uma transformação, tá, afim. E o que a gente quer fazer agora, tá, é exatamente, tá, definir, tá, o que é, tá, uma transformação afim. O que caracteriza, tá, uma transformação afim. Então, quais são as características geométricas dessas transformações que a gente vai ter que fazer, tá, quando pega um elemento aqui aqui do repertório de construções, tá, e o posiciona aqui na cena? Qual é, do ponto de vista da geometria desses objetos, tá, que características vocês acham que são essenciais nessa descrição? Então, estou falando... Eu vou definir para transformações no plano, tá? Então, na verdade, eu vou até fazer diferente. Vou começar não falando de sistema de coordenadas, tá? Vou falar do plano euclidiano. Então, o que eu estou representando aqui é o plano euclidiano. Plano lá da geometria plana. Então, vou pensar em transformações geométricas. Tá? Transformações geométricas são coisas que mapeiam pontos do plano, tá, em outros pontos do plano. Quais são as propriedades fundamentais, tá, de uma transformação que caracteriza o tipo de transformação que a gente vai ter aqui? Note que essas transformações que a gente vai criar tem que envolver coisas como translações, tem que envolver coisas como rotações, mudança de escala, qualquer coisa que possa ser expressa, tá, como esse tipo de transformação tem que estar incluído nesse nosso repertório. Então, na verdade, fazendo aqui um esquema, digamos que eu tenho aqui, tá, um segmento de extremos A e B. Quando você tem uma transformação daquela classe, tá, a imagem desse segmento, então, T de A, T de B, vai ser o quê? Continua sendo um segmento de reta. Então, na verdade, essa reta inteira que está aqui é levada a uma outra reta do plano. Tá? Então, isso certamente é uma característica que está associada a essas transformações que eu quero caracterizar. Tá? Só que isso não é suficiente. Por exemplo, digamos que você, tá,
Vamos passar para o mundo tridimensional. Tá? Digamos que você queira criar uma imagem perspectiva de um tabuleiro de xadrez aqui. Então, a gente vai falar isso depois, tá? Mas uma imagem perspectiva é criada pegando aqui uma câmera, tá? Um ponto, tá? E vendo a interseção de todos esses raios aqui com esse plano. Pergunta, se isso aqui é um tabuleiro de xadrez, tá? A imagem que você vê, tá? É a de um tabuleiro de xadrez sem deformação? Não. A gente sabe que coisas que estão mais distantes vão aparecer menores, tá? Coisas que vão aparecer mais próximas vão aparecer maiores. Mas, nesse tipo de transformação, retas continuam sendo transformadas em retas. Então, nesse tipo de transformação que está aqui, que está numa classe maior, que é a das chamadas transformações projetivas, tá? Que a gente vai ver mais tarde, exatamente o que a gente vai precisar delas para descrever processo de criação de imagens para cenas tridimensionais, você continua tendo retas levadas em retas. Segmentos são levados em segmentos. Mas eu não quero que esse tipo de coisa aconteça aqui. Eu não quero que pedaços de mesmo tamanho, tá, da figura original sejam levados em coisas de tamanhos diferentes na imagem, que acontece nesse tipo de transformação. Então, não basta dizer que, nessa caracterização, não basta dizer que todo segmento de reta é transformado num novo segmento de reta. Isso não é suficiente para caracterizar essas transformações. Você precisa de algo mais. Paralelismo, tá, é uma dessas propriedades. Tá? Ou seja, retas paralelas, tá, a gente quer que elas continuem paralelas na imagem. Isso não vale aqui. Tá? O fato de não valer aqui cria aquela ideia do ponto de fuga. Né? Pega duas estradas, você está olhando para uma imagem dessas duas estradas, então na imagem elas convergem. Tá? Então a gente não quer que isso aconteça. Certamente é uma propriedade que a gente quer. Só que ela é uma consequência de uma coisa mais básica. Tá? É intercambiável, na verdade. Mas é a propriedade que eu quero apontar, tá? E que ela nos dá como consequência a preservação do paralelismo é o seguinte. Digamos que você pegue um ponto, tá? Qualquer ponto sobre a reta AB, em particular sobre o segmento AB. Tá? Essa razão de seção desse ponto, tá? Ela é preservada na imagem. Ou seja, não somente o segmento de reta é levado num segmento de reta, tá? Mas pontos médios continuam sendo pontos médios. Tá? É exatamente o que não vale aqui. Você pegar aqui o ponto médio desse segmento, na imagem, tá? Ele não vai mais aparecer como ponto médio. Ele vai estar mais próximo desse extremo, que está mais longe, vai ficar menor esse segmento, do que esse outro que está mais perto. Tá? Essa é que é a propriedade fundamental. Então, uma maneira da gente escrever isso aqui, tá, é o seguinte, tá? Dizer que T então, esse ponto que está aqui essa é a caracterização das transformações afins. Tá? Então, 1 menos TA
tá, mais TB, tá, 1 menos TA mais TB é a equação paramétrica dessa reta. Tá, os pontos, porque isso que está aqui é a mesma coisa que A mais T, que multiplica B menos A. Certo? É A mais T vezes o vetor AB. Tá? Quando T igual a 0, isso aqui vai dar A. Quando T igual a 1, por exemplo, isso aqui vai dar B. Para T negativo, você vai percorrer essa semi-reta. Para T maior do que 1, você vai percorrer esse outro lado. Tá? Então, o que eu estou dizendo é que quaisquer que sejam os pontos A e B, tá? Qualquer múltiplo que eu some a A do vetor AB, isto é, qualquer posição que eu produza nessa reta, quando eu faço a imagem desse ponto, tá? Então, reescrevendo da mesma forma, eu vou estar na mesma posição relativa no segmento que liga as imagens de A e de B. Então, por exemplo, você tem um ponto médio aqui desse segmento, ele vai ser levado no ponto médio lá do outro segmento. Tá? Alguns de vocês podiam estar falando, puxa, esse cara falou que não ia falar em coordenadas, mas isso que está aqui, para eu fazer essas contas aqui, 1 menos T A mais TB, eu preciso de coordenadas. Na verdade, não. Precisa ter vetores, tá? Mas isso é intrínseco, tá? O que eu estou dizendo é exatamente isso, que dados os dois pontos A e B, tá? Se eu pego um ponto que está situado sobre a reta AB, que corresponde a um deslocamento a partir de A, de um certo múltiplo dessa distância, a posição da imagem, tá, é de um ponto situado na reta T de A, T de B, cuja posição relativa é a mesma. Corresponde a pegar a mesma fração, tá, desse deslocamento. Eu errei aqui, não é o menos T, não. Aqui é T, né? É T que eu tenho. T é a mesma expressão que eu tenho aqui do lado esquerdo. Okay? Então, isso que está aqui pode ser interpretado sem coordenadas. Não precisa falar de coordenadas x e y aqui desses pontos. Tá? Tem uma interpretação intrínseca, que é a mesma, qualquer que seja o sistema de coordenadas que você adote. Tá? Agora, que propriedades a gente pode deduzir daqui? Então, por exemplo, se T é afim, e R paralela a S, então, T de R é paralela a T de S. Tá? Paralelismo, tá, falei propriedades, não vou tirar o S. Só essa propriedade que eu quero falar por enquanto aqui. Então, na verdade, pode acontecer de T de R ser igual a T de S, porque essa transformação pode ser degenerada. Tá? Então, pode acontecer da imagem de uma transformação afim ser uma reta só. Tá? Então, se você inclui esse caso, tudo bem, senão a gente tinha que falar que T é uma transformação não degenerada, quer dizer, a imagem não é uma única reta. Agora, por que eu posso garantir, tá, esse fato? É uma caracterização de paralelogramo, tá, que pode ser baseada na razão de seção. Porque, digamos que você pegue pontos A,
B e B', de tal maneira que eles formem um paralelogramo aqui, tá? Pega pontos situados sobre as duas retas, tá? De tal maneira a formar um paralelogramo. Se eles formam um paralelogramo, o que acontece com as diagonais? Propriedade característica de um paralelogramo é que as diagonais de um paralelogramo cortam-se ao meio. Então, esse segmento é igual a esse aqui, esse é igual a esse aqui. Tá? Aí faz a imagem. Então, se você pega T de A, T de B, e pega a imagem aqui desse ponto, T de A', T de B', então, o que vai acontecer? Por causa digamos que esse ponto aqui seja o ponto M. Então, primeiro, essas imagens continuam alinhadas, tá? Porque o que está em reta, continua em reta. Então, se A, M e B' estão... Eu fiz errado aqui, né? Esse é o T de B', esse aqui é o T de B, para ficar consistente. Então, se A, M e B' estão numa mesma reta, então as imagens também estão. Se a linha M e B estão na mesma reta, as imagens também estão. E mais, se M é ponto médio do segmento, a imagem também vai ser ponto médio do segmento. Conclusão, isso é igual a isso é igual a isso. Mas um paralelogramo, um quadrilátero, tá, em que as diagonais cortem-se ao meio, é necessariamente um paralelogramo. Tá? Então, essa reta que liga T de A e T de A' tem que ser paralela à reta que liga T de B e T de B'. Tá? Um quadrilátero é um paralelogramo, se e somente se as diagonais cortam-se ao meio. Tá? Então, as propriedades são equivalentes. Então, se eu tenho que essa propriedade, que a razão de seção é preservada, eu ganho a propriedade aí de preservação do paralelismo. Tá? Então, em particular, um paralelogramo é sempre transformado em outro paralelogramo através dessa construção. Tem outra propriedade aqui que, afinal de contas, eram propriedades mesmo. Tá? Só que, para falar dessa outra propriedade, tá, talvez seja melhor a gente introduzir coordenadas. Deixa eu ver se eu posso falar nisso sem falar de coordenadas. Até posso, mas melhor a gente introduzir coordenadas, é mais fácil de entender. Então, essa nossa definição que está aqui, tá, ela não depende de você ter um sistema de coordenadas, o que significa que qualquer que seja o sistema de coordenadas, tá, que você coloque, tá, essa caracterização, tá, vai continuar válida, interpretando agora essas contas com os pares ordenados associados, tá, a esses pontos. Tá? E aí, a gente quer caracterizar, tá, o que acontece, tá, nessa situação. Então, agora vamos então acrescentar, tá,
Então, vamos considerar um sistema de coordenadas O, X, Y, para o plano. Tá? Então, interpretar aquilo lá não tem o menor problema. Tá? Aquilo ali passa a ser operação, tá, com o sistema de coordenadas. Mas aí é mais fácil a gente interpretar a seguinte propriedade. Então, tem a seguinte propriedade, que a gente vai precisar dela para a caracterização que vem a seguir. Se T é afim e P1, P2, Pn são pontos do plano, que agora você pode interpretar que tem associados a eles coordenadas. E T1, Tn são números reais, tais que T1 mais Tn igual a 1. Então, T de T1, P1 mais Tn, Pn é igual T1, T de P1 mais Tn, T de Pn. O que está dizendo é o seguinte, se eu tenho um certo conjunto de pontos do plano, tá, e faço uma média ponderada desses pontos, quer dizer, uma combinação linear das coordenadas desses pontos, em que a soma dos pesos seja igual a 1, tá? Isso é equivalente, achar a imagem pela transformação afim, tá? Dessa média, é equivalente a achar a imagem de cada um dos pontos e calcular a mesma média, tá, associada a eles. Note que a definição é o caso particular disso aqui para n igual a 2. Quer dizer, quando n é igual a 2, 1 menos t e t são dois números que somam 1. Então, isso aqui é o T1, isso aqui é o T2. Tá? Então, observações aí. Primeiro, a definição corresponde a n igual a 2. Segundo, como é que a gente prova isso aqui? Prova, no caso geral, é feita por indução. Tá? Agora, o caso n igual a 3 é interessante porque ele corresponde ao conceito de coordenadas baricêntricas.
Tá? Então, primeiro, eu vou provar, no caso particular de n igual a 3, que é exatamente a mesma coisa, essencialmente, que a gente tem que fazer na prova por indução. Tá? Eu vou passar de 2 para 3, tá? E, na verdade, ao passar de 2 para 3, eu vou estar fazendo a mesma coisa que eu teria que fazer ao passar de n para n mais 1. Tá? Mas, vou interpretar o que isso quer dizer. Então, o que eu estou dizendo é, digamos que eu tenha que calcular T de T1, P1, mais T2, P2, tá? Mais T3, P3. Certo? Então, isso eu posso escrever do seguinte modo. Eu vou escrever isso aqui como T1, P1, mais 1 menos T1, que multiplica T2, P2, mais T3, P3, sobre 1 menos T1. Certo? Ou seja, o que eu fiz aqui? Nada. Eu multipliquei e separei o T1, P1, tá? E estou separando isso aqui deste modo. Acontece, tá, que 1 menos T1, tá, é T2 mais T3. Porque T1 mais T2 mais T3 é 1. Certo? Então, olha, o que eu tenho aqui, tá, é um ponto que eu vou chamar de Q, por exemplo. E aí eu tenho essa caracterização. Quer dizer, eu tenho T de uma combinação da forma T1 vezes um ponto, mais 1 menos T1 vezes outro ponto. Tá? Então, isso eu posso escrever como sendo T1, P1, mais 1 menos T1, que multiplica, tem um T de P1, né? Faltou o T aqui. Isso aqui é T1, T de P1, mais 1 menos T1, que multiplica T de Q. Tá? T de T2, P2, vamos colocar desse modo. T2 sobre T2 mais T3, P2, mais T3, T2 mais T3, P3. Certo? Mas, se você chama isso aqui de T, isso aqui é 1 menos T. Porque esses dois pesos aqui, somados, dão 1. Então, a gente recai outra vez no caso em que n é igual a 2. Então, quando eu estou calculando T de uma média ponderada, tá, aqui de 2 pontos, que corresponde a pegar um ponto lá do segmento, ou da reta, tá, isso é a mesma coisa que fazer 1 menos T1, que multiplica T2 sobre T2 mais T3, T de P2, mais 1 menos T1, T3 sobre T2 mais T3,
T de P3. Ok? Só que 1 menos T1 é a mesma coisa que T2 mais T3. Então isso corta, e a gente tem exatamente a expressão. Quer dizer, a gente passa a propriedade de 2, passa para 3, grupando os termos desse modo. Da mesma maneira, passaria de n para n mais 1 na prova por indução. Tá? Isso tem uma interpretação. Tá? O que significa isso? O que a gente está fazendo? O que significa tomar essas coordenadas baricêntricas? Então, essas coordenadas baricêntricas, tá, correspondem, tá, à localização de um ponto no plano, tá, em relação aos vértices do triângulo P1, P2, P3. Tá? O que essa propriedade está dizendo, tá, é que quando você acha a imagem desse triângulo pela transformação, então o triângulo ele pode sofrer uma deformação arbitrária. Tá? O triângulo pode sofrer, tá, uma deformação arbitrária. Mas a posição relativa, tá, do ponto é a mesma. E na verdade, a interpretação do T1, T2 e T3 é a seguinte. Digamos que eu tenho aqui um ponto que esteja no interior do triângulo. Tá? Pega as retas definidas pelos segmentos que passam aí pelos vértices e por esse ponto. Tá? E localiza esse ponto, tá, sobre cada um dos lados. Então, o coeficiente aqui de P1, tá, diz respeito, tá, exatamente aonde é que esse ponto vai cair aqui sobre o lado sobre os lados P1, P2, tá, e P1, P3. Tá? Então, não é que a gente leia o T1, T2, T3 aqui diretamente, tá, mas essas razões vão ser preservadas, tá, lá no novo triângulo. Ou seja, a gente pode pensar desse modo. Tá? Então, onde é que vai estar essa imagem? Pega TP1, TP2, divide na mesma razão. Tá? Agora, liga esse ponto até P3, e aí essa razão que está aqui vai ser preservada também. Então, este ponto vai ser o ponto que vai estar na mesma posição relativa, tá, no novo triângulo. Por exemplo, o baricentro aqui vai ser levado no baricentro do novo triângulo. Tá? Então, as transformações afins, tá, têm essa caracterização. Aqui para 3 pontos. Elas preservam as chamadas coordenadas baricêntricas. A localização de um ponto em relação aos vértices é a mesma relativamente na imagem. Tá? A gente vai usar essa propriedade, então, para demonstrar. Eu vou enunciar o teorema. Então, agora, onde eu quero chegar, tá, é naquela caracterização dessas transformações afins como sendo
o resultado de transformações lineares, tá? Mais uma translação. Tá? E para isso, eu preciso definir. Então, note que agora eu não estou mais falando de T definida no plano. Tá? Estou falando T de R2 em R2, porque eu estou supondo agora que eu tenho um sistema de coordenadas. Tá? Nesse teorema que está aqui, tá, eu até poderia interpretar essas coisas de maneira intrínseca. Tá? Mas, no caso geral, é mais cômodo também trabalhar com o sistema de coordenadas. Mas agora, definitivamente, a gente está trabalhando com o sistema de coordenadas. Então, para poder caracterizar transformações afins como transformações lineares, mais possivelmente uma constante, eu tenho que lembrar o que é uma transformação linear. Então, quando é que eu digo que uma transformação T de R2 em R2 tá, é linear? O que tem que acontecer uma transformação ser chamada de uma transformação linear? Em geral, a gente caracteriza por duas propriedades, que é T da soma de dois vetores é igual à soma dos T's, tá? E T de um escalar multiplicado por um vetor é igual a escalar vezes T, mas a gente pode reunir, se quiser, isso aí numa propriedade só. Tá? Então, isso pode ser escrito assim, T de alfa U mais V igual a alfa T de U mais T de V, quaisquer que sejam U e V do R2, e alfa pertencente a R. Tá? Quando a gente trabalha, tá, com coordenadas, então qual é o meu objetivo? O meu objetivo é caracterizar, em termos de coordenadas, quais são as transformações afins. Então, o ponto de partida é, primeiro, caracterizar, em termos de coordenadas, como é que são as transformações lineares. Então, um teorema fundamental é que uma transformação do R2 no R2 é linear quando ela é de que forma? Hein? Então, se eu quiser definir a expressão de T de xy, que forma tem essa transformação? A expressão que define a primeira coordenada do resultado é alguma combinação linear de x e y, quando é da forma ax mais by, e a mesma acontece com a outra coordenada, cx mais dy, para algum A, B, C, D, pertencente a R. Então, as transformações lineares, tá, são aquelas que são definidas por leis em cada coordenada, tá, lineares, tá, em x e em y. Tá? Então, eu vou começar a aula de amanhã demonstrando esse fato, tá, a partir aí da definição que eu estou chamando de uma transformação linear. Tá? E, assim que eu fizer isso, tá, eu vou poder, então, caracterizar qual é a expressão que define transformações afins. Então, o que a gente vai obter para transformações afins é a mesma coisa
tá? Exceto que a gente vai ter mais uma constante aqui, possivelmente, mais uma constante aqui, possivelmente. Tá? Então, é o programa para amanhã. A gente começa fazendo isso, caracterizando as transformações afins, tá? E depois classificando essas transformações de acordo com o funcionamento geométrico delas. Ok? Ficamos por aqui.